Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Nós estamos para mais uma aula de história e nós vamos aprender. Nós estamos utilizando esse livro aqui, Expedições da História do Oitavo Ano, de Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues. E como base na nossa aula, pessoal, nós estamos utilizando aí esse livro, História do Brasil, de Boris Fausto, certo? E hoje nós vamos para a parte final sobre a independência do Brasil, certo? Mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, retornamos então. Vamos lá, deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Nós estamos aqui na parte 4 da aula sobre a independência do Brasil. Vamos lá, pessoal. Então, parte final aqui sobre a independência do Brasil. Nós iremos falar a respeito da Revolução Pernambucana que aconteceu em 1817. A Revolução Pernambucana, ela também pode ser conhecida em livros de história como Insurreição Pernambucana ou Revolução Pernambucana. Professor Germano, aconteceu aonde essa revolução? Lá em Pernambuco, em 1817. O que foi que aconteceu, pessoal? Nós sabemos que para sustentar a corte portuguesa durante o Brasil colônia, cada província, né, que hoje nós chamamos de estado, mas antigamente era chamado de província, cada província ela dava uma certa quantia, certo, de um imposto, na verdade, né? Eles pagavam uma certa quantia de imposto justamente para fazer o sustento da corte portuguesa no Rio de Janeiro. E aí, nesse ano de 1817, a corte portuguesa ela aumenta esse imposto, certo? E isso daí, pessoal, vai ocasionar uma revolta, né? Uma revolta na elite econômica, nas camadas populares, incluindo negros, mestiços e brancos pobres, certo? E todos estão nessa laia aí, né? Nesse movimento, nessa revolução, certo? E aí, o pessoal já queria mesmo que acabasse essa certa dependência do Brasil com Portugal. E aí o que o pessoal está buscando? Buscando justamente a independência, né? Buscando uma proclamação, uma república, certo? Então, essa Revolução Pernambucana ela vai ocasionar esse sentimento nas pessoas, né? Justamente de mudança. Lembrando que os outros movimentos já traziam essa certa indignação do povo, né, pelo domínio português. E aí, como é que vai incluir, né? Como é que vai acontecer essa revolta? A revolta pernambucana ela vai começar, pessoal, quando os revoltosos eles vão entrar em conflito com as forças militares portuguesas, né? E aí eles vão vencer. Eles vão vencer a força militar. E aí eles vão ganhar, né? Ganhar forças desse movimento aí, certo? Só que esse movimento, por conta deles terem vencido as forças militares, o que vai acontecer? Esse movimento ele vai se expandir. Ele não vai ficar somente lá em Pernambuco, certo? Ele vai se expandir para outras províncias, né? Como o Ceará, a Paraíba, Rio Grande do Norte, certo? E aí, pessoal, o que vai acontecer em Recife? Em Recife, vai se estabelecer um governo provisório, certo? Por conta desse movimento da Revolução Pernambucana, vai se estabelecer um governo provisório. E aí esse governo provisório que vai ser instaurado lá em Pernambuco, ele vai ser combatido por Dom João VI, certo?
E aí Dom João VI vai mandar suas forças militares, né, aquela coisa toda de movimento e tal. E após 75 dias, o que, que vai acontecer após 75 dias? Os revoltosos, né, que fazem parte da Revolução Pernambucana, eles vão se render, certo? Pessoal, um detalhe importante aqui é que a Revolução Pernambucana ou a insurreição pernambucana, ela é considerado dentro da história como um movimento pré-independência do Brasil, certo? Então ele é considerado um movimento pré-independência do Brasil. Vamos lá. A regência de Dom Pedro. Pessoal, o que está acontecendo aqui? O Brasil tá um caos, certo? O contexto histórico aqui tá acontecendo revoluções, o povo não está muito satisfeito aí com o domínio colonial, querem mudança, certo? Querem sair daquele processo lá de escravização, né? E aí, em 1820, o que que vai acontecer? Em 1820, vai acontecer aí a Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal do Porto, pessoal, é justamente mais uma forma, né, da população não estar muito satisfeita justamente com o país, certo? Não está satisfeito com a administração do país. E aí, essa Revolução Liberal do Porto vai exigir que Dom João VI voltasse, né, para Portugal, certo? Só que Dom João VI, pessoal, ele vai retornar para Portugal, só que ele vai deixar o seu filho Dom Pedro como príncipe regente aqui no Brasil, certo? E aí o que que vai acontecer? Vai acontecer uma assembleia, que a assembleia é uma reunião portuguesa, que vai exigir que Dom Pedro também fosse para Portugal. Ou seja, tanto Dom João VI como Dom Pedro, eles deveriam ter regressado para Portugal. E aí, pessoal, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: nesse período aqui, nós vamos ter uma elite, né? José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo, né? Que vão apoiar quem? Vão apoiar justamente o príncipe, ou seja, Dom Pedro, para permanecer no Brasil. E aí, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro ele vai decidir ficar no Brasil, né? Que vai ser considerado aí o dia do fico, né? Onde ele proclama aquelas palavras, né? Por necessidade do povo, tal, felicidade da nação. Diga ao povo que fico, né? Ou seja, ele não vai retornar para Portugal, vai ficar aqui no Brasil. E aí, 2 meses depois, o que, que vai acontecer? Só cumpriria as ordens de Lisboa se ele as autorizasse, ou seja, Dom Pedro autorizasse. Então, a partir desse momento, Dom Pedro ele vai ficar como o cara que vai mandar aqui no Brasil, certo? Dom João retornou e Dom Pedro ficou. E aí, o que que os líderes, né, dessa revolução do Porto, né, o que que eles queriam? Eles queriam justamente o liberalismo para Portugal e o colonialismo para o Brasil. Mas não vão ter sucesso, pois eles vão encontrar resistência de apoiadores de Dom Pedro, certo? Então, o que que foi aí a Revolução Liberal do Porto? Foi justamente essa exigência, né, de algumas pessoas que não estavam satisfeitas com o domínio português, né, domínio colonial português, exigiram aí que tanto Dom João como Dom Pedro regressasse para Portugal. Dom João regressa, mas deixa o seu filho Dom Pedro. E aí Dom Pedro, justamente apoiado aí por José Bonifácio, Joaquim Gonçalves Ledo, em 9 de janeiro ele proclama aí o dia do fico. E aí foi criado aí esse leque aí para o dia do fico, né? Em comemoração. Vamos lá. Pessoal, proclamação da independência. Agora sim nós chegamos aí, propriamente dita, na proclamação da independência. Então vocês percebam que não foi algo fácil,
certo? A proclamação da independência, né? Foi todo um processo que aconteceu, revoltas, movimentos, enfim, aconteceu tudo isso daí justamente para gerar aí a, a independência do Brasil. E quando vai acontecer a independência do Brasil, professor Germano? A independência do Brasil, pessoal, vai acontecer em 7 de setembro de 1822, né? Dom Pedro, ele vai proclamar a independência do Brasil em São Paulo e depois ele vai retornar ao Rio de Janeiro. E aí, um detalhe importante aqui, pessoal, que vale a pena ser falado, é justamente que, por conta de Dom Pedro ser proclamar a independência do Brasil, ele vai ser coroado aqui no Brasil, né? É, ele vai ser aclamado imperador e coroado como Dom Pedro I, certo? Quando vai ser isso? Vai ser em 1º de dezembro de 1822. E aí um detalhe que é interessante aqui com relação à proclamação do Brasil, diferente da independência dos Estados Unidos, da independência da América Latina, que os países eles adotavam uma forma de governo, um sistema de governo republicano, aqui no Brasil vai se adotar aí a monarquia, né? E aí quem vai estar no poder aí vai ser Dom Pedro, certo? Como o imperador no Brasil. Certo, pessoal? Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui, certo? Nossa aula vai ficando por aqui. E aí espero que você também possa fazer as suas leituras com relação ao material. Né? Eu sei que eu deixei de falar alguns pontos aqui, mas nós falamos o que era mais necessário, o que era mais importante, certo? Então depois você faz também suas leituras para fazer a complementação do seu conhecimento, tá ok? Então vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.